Meus amados irmãos, a paz do Senhor e boa noite. Estamos felizes por mais este convite do nosso pastor e a confiança que ele nos concede de estarmos aqui para trazer uma palavra de ensino para a igreja. Não é um local muito confortável, porque nós sabemos que a doutrina é com o pastor da igreja, a gente está aqui apenas para aprender. Deus colocou em meu coração, meus amados irmãos, um texto muito maravilhoso, que o pastor já leu agora no início do culto, Mateus 5, 1 e 12, mas eu quero tratar apenas de parte desse texto nesta noite. Eu quero ler com os irmãos até o versículo de número 3. Diz assim a Escritura: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, meus amados irmãos? É um texto maravilhoso que vai nos falar de algumas bem-aventuranças. E eu coloquei como tema dessa mensagem nesta noite as bem-aventuranças como estímulos para uma vida cristã que manifesta a glória de Deus. As bem-aventuranças como um estímulo para uma vida cristã que manifesta a glória de Deus. Por que esta palavra estímulo? Porque no sentido figurado, ela significa aquilo que anima, que incita a realização de algo. Então, quando o Senhor me deu esta palavra, começamos ali a meditar nesta palavra. Ela vem inundando o nosso coração e nós vamos nos alegrando. E é impossível, meus amados irmãos, dentro de poucos minutos, falar de todos esses estímulos, de todas essas bem-aventuranças. E o Senhor colocou no meu coração para que nós viemos falar da primeira bem-aventurança, que são os pobres de espírito. Esta noite nós vamos meditar um pouco neste tema, para que nós possamos, meus amados irmãos, refletir como é que está a nossa vida cristã diante de Deus e diante dos homens. A introdução, uma breve introdução que eu escrevi aqui para nós começarmos a nossa meditação. Viver segundo essas virtudes é refletir o caráter do próprio Cristo, que é a imagem de Deus invisível. Colossenses 1,15. Assim, cada bem-aventurança torna-se um espelho no qual o cristão é chamado a refletir. É como se essas palavras elas fossem vivas, e a cada momento que eu visito esta palavra, ela tem que fazer em mim e trazer para o meu ser essa reflexão desta vida cristã. Enquanto o mundo valoriza a força, a riqueza e a autossuficiência, olha só, enquanto o mundo valoriza a força, a riqueza e a autossuficiência, Cristo exalta virtudes como humildade, mansidão, misericórdia, pureza de coração e paz, mostrando que a verdadeira bem-aventurança, isto é, a verdadeira felicidade, não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Deus e da sua vivência e de seus princípios. Então nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que está valorizando coisas que vão na contramão daquilo que Deus projetou para a humanidade. Nós, como igrejas, muitas vezes
alguns membros do corpo de Cristo, eles são influenciados. Outros não se deixam influenciar. E é justamente esses, meus amados irmãos, que devem dar a mão para aquele que está se desviando do caminho e das promessas de Deus. Eu estava uma vez com o presbítero Soares, essa semana, e chegou um irmão que está afastado, e o Soares, com muito amor, com muito jeito, falou novamente para que ele voltasse. E ele só fazia pouco do que o Soares estava falando, sorrindo, como se fosse zombando. O Soares disse: meu irmão, você quer se reconciliar agora? O presbítero Zé Maria vai orar por você. E ele mudou de assunto, não deu atenção. Irmãos, eu olhei para ele e disse: meu irmão, como é que está a tua vida? Está bem na bagaceira? Desculpe o termo. Pois fique lá, meu irmão. Você está se sentindo bem lá na bagaceira? Pois permaneça lá. Porque o que nós temos para te oferecer é precioso, é a palavra de Deus. É o Cristo que morreu na cruz, sofreu, padeceu para nos dar vida, e você está fazendo pouco. Se você acha que você está melhor lá, fique lá. Aí o Soares olhou assim para mim, aí ele saiu e foi embora. Irmãos, há momentos na vida que nós devemos tomar posição. Há momentos na vida, meus amados irmãos, que nós não devemos negociar a nossa fé e fazer com que a palavra de Deus seja jogada aos porcos, na lama. É bem verdade, se o cidadão chegar aqui, nós iremos abraçar, nós iremos orar por ele para que ele volte para o caminho do Senhor. Porque assim como Deus não quer que o homem se perca, nós também não queremos. Mas nós devemos valorizar aquilo que Deus dá. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus amados irmãos, que esse ensino de Jesus Cristo, ele abrange 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo de número 7. As bem-aventuranças é apenas a primeira porta que é aberta para o nosso ensino. Porque Jesus Cristo, ele vai ensinando no decorrer desses capítulos, está registrado por Mateus, para que os seus discípulos, eles venham a andar segundo os seus ensinos. O versículo diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E se você for abrir a sua Bíblia lá no capítulo 8 de Mateus, você vai encontrar Jesus e os discípulos descendo do monte. Então veja que até o capítulo de número 7, Jesus Cristo está ensinando os discípulos a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de renúncia. Veja que quase todo esse estímulo espiritual apresentado por Jesus nas bem-aventuranças, eles estão relacionados a uma ação, a um sentimento e à reação. Jesus, ele vê a multidão, Jesus, ele sobe ao monte, Jesus, ele se assenta, Jesus abre a sua boca e ele passa a ensinar. Então há um processo nesse ensino, e que Jesus, meus amados irmãos, vai envolvendo os apóstolos ali e chamando a atenção deles de como eles doravante iriam se comportar. E o primeiro passo desse estímulo está direcionado aos pobres de espírito. E aí eu coloquei aqui uma pequena definição que você pode até não concordar. Você pode ter a sua definição, e eu aceitarei, eu acatarei. Porque o que importa é nós, irmãos, chegarmos a um denominador comum de que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo
é real. Louvado seja o nome do Senhor. Digo assim, o que significa ser pobre de espírito? Você pode ter essa dúvida. Eu defino como reconhecer nossa total rendição e dependência. Não esqueça dessas duas palavras, rendição e dependência a Deus, permitindo que sua graça atue em nós e molde todo o nosso ser conforme a sua vontade. Então, essa definição que o Senhor me deu e eu coloquei aqui para compartilhar com os meus irmãos. Reconhecer nossa total rendição e dependência a Deus, permitindo que a sua graça atue em nós e molde todo o nosso ser conforme a sua vontade. O caráter dos discípulos de Cristo no tempo presente deve ser moldado pelos exemplos descritos nas Escrituras e alinhado aos mistérios do sobrenatural da fé. Porque tem coisas, meus amados irmãos, por mais que nós lemos, por mais que nós temos o conhecimento e a Escritura ela está aqui, tem coisas que nós só podemos crer através da fé, porque elas se discernem, meus amados irmãos, de maneira sobrenatural. Veja que Maria, Lucas registra no capítulo 1, versículo 38 e 45, Maria ela é impactada com algo sobrenatural. Ela até questionou como é que poderia uma virgem engravidar. No versículo 38 diz, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então veja, meus amados irmãos, que o caráter dos discípulos de Cristo deve ser moldado pelos exemplos descritos na Escritura, juntados a uma atitude de fé em crer no sobrenatural. Maria nos dá esse exemplo de que ela creu. O versículo de número 45 diz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então o anjo vem, anuncia a Maria que ela irá engravidar, e que o poder do Espírito Santo envolveria ela, e o Cristo, o Filho de Deus, seria gerado. Isso tem que ser uma atitude de fé, porque isso é algo sobrenatural. E às vezes, meus amados irmãos, eu fico meditando na palavra de Deus, e nós vemos nesses tempos, como tem crentes, meus amados irmãos, que infelizmente não crê mais no sobrenatural de Deus. Parece que isso aqui virou história do passado. Mas o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, bendito seja o nome do Senhor. Veja em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 15. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele tinha uma intimidade com Deus. E ele sabia que tudo aquilo que ele ensinava, que todo aquele conhecimento que ele tinha, não era dele mesmo. Era da parte do sobrenatural de Deus. Ele vai dizer assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o sobrenatural, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, conhecimento sobrenatural.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, pelo sobrenatural. Meus queridos e amados irmãos, somente aqueles que tiveram um encontro real com o Cristo compreendem o valor de renunciar o seu eu, a sua vontade. Veja João capítulo 6, versículo de número 66 a 69. Isso aqui eu acho lindo. Aqueles que têm um real encontro com Cristo, ele não se prende aos valores desta terra, porque ele sabe que receberam algo que é superior, que é melhor e que é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós queremos trocar as coisas de Deus por coisas efêmeras nesta terra? Quantas vezes Deus tem falado aos nossos corações para que a gente permaneça firme e fiel? Porque nós temos uma promessa de que Ele vai voltar. Quantas vezes nós estamos dando ouvidos a doutrinas de homens e não a voz de Deus? Quantas vezes nós estamos questionando a Deus e passamos a não crer mais nas suas promessas? Pedro vai dizer: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Isso aqui é sério, irmãos. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem acompanhar os outros? Vocês querem deixar de me seguir? Respondeu Simão Pedro: Namaná, su de balás, shui de balás. Essa certeza que nós devemos ter. Namaná, su de balás, si de re balás. De não deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Para que iremos nós? Namaná su de balás. Anamaná su de rei balás. Os dias estão próximos. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Eu estou voltando. Oh Deus poderoso. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Namassudebas. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte menção. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Somente aqueles que tiveram um encontro real com Cristo compreendem o valor de renunciar ao seu eu e à sua vontade para seguir os preceitos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi e sempre será o nosso maior exemplo de humildade. Eu coloquei um texto longo, Isaías capítulo 53, do versículo 6 ao 11. Mas é um culto de doutrina. E eu convido a você, meus amados irmãos, a proporção que eu for lendo, você vai abrindo o seu coração para que deixar que esse texto invada o seu ser. E eu tenho certeza que esse texto vai mudar o seu conceito de crente a partir desta noite. Não porque eu quero, é porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Isaías 53, 6 a 11. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós estávamos desgarrados, mas a iniquidade de todos nós estava sobre os ombros do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Tira, é um Zé Ninguém, não tem linhagem, não precisa nem mais falar. Ele está morto, ele foi pendurado no madeiro. O texto segue. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Não vá pensar que Cristo está triste, porque morreu naquela cruz. Pelo contrário, Ele está feliz,
Ele está alegre, porque o sacrifício dele não foi em vão, alguém creu. E nós estamos aqui como igreja, porque nós cremos no sacrifício do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. João 6,38. Jesus, meus amados irmãos, Ele continua sendo esse maior exemplo para mim e para você, de humildade. Ele vai dizer, porque eu desci do céu. Ele estava muito bem, viu? Jesus estava muito bem, presbítero Soares. Ele estava no céu. O texto diz que ele desceu do céu. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós estamos aqui na terra lutando para ir para o céu, para um lugar de glória, de eternidade. E Ele estava lá, Ele desceu, Ele se fez homem, para nos resgatar pecadores e nos levar para junto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus não é um Deus egoísta. Ele diz, onde eu estiver, vós também estejais. E Ele quer que eu e você cheguemos ao céu, para morarmos eternamente com Ele, para glorificar eternamente o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Ele continua sendo este exemplo de humildade para mim e para você. João capítulo 19, versículo 28 e 30 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, louvado seja Deus, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de ísopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. O caminho da salvação, meus amados irmãos, estava aberto. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos esse acesso ao trono de Deus, ao Senhor diretamente. Nós não precisamos mais de intermediários. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor não abre mão nem negocia os princípios éticos, morais e espirituais ensinados por Cristo, o Filho de Deus. Nós não abrimos mãos, porque nós sabemos que tudo aquilo ali foi construído a preço de sangue. E nós estamos aqui firmes porque Ele está conosco. Ele diz que nós não iríamos ficar só. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto. Os pobres de espírito sempre estarão dispostos a obedecerem sem reservas aquilo que a palavra de Deus estabelece para as suas jornadas de vida. Tudo aquilo que a Escritura diz, eu como servo, você como serva, nós devemos nos adequar a esta palavra. Veja as orientações, meus amados irmãos, a respeito da obediência. Em Mateus 7, 24 a 27, nós vamos ver aqui Jesus, meus amados irmãos, falando sobre esta obediência. Ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, meus amados irmãos, essas orientações de obediência à palavra de Deus sempre irá trazer para mim e para você coisas que são favoráveis, coisas que vão fazer com que nós venhamos crescer. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 7 e 9,
ele traz alguns princípios, amados irmãos, e ele fala da obediência dos filhos, ele fala da obediência aos pais, ele fala também da obediência dos servos, e ele fala também da obediência aos senhores. É interessante que depois de todo esse contexto, ele vai dizer: sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então este princípio de obediência, ele deve fazer parte da igreja, do povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 22 ao 24, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é interessante, meus amados irmãos, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós não colocamos esta palavra em prática. Aí nós somos apenas ouvintes da palavra. Essa palavra não fará efeito na minha vida e na sua vida. Diz mais: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe. Logo esquece da sua aparência. Ou seja, é uma fé superficial, uma fé sem raiz. Muitas vezes nós estamos ali diante do espelho para nos pentear ou nos barbear. Passam alguns minutos, nós nos afastamos, aquela nossa aparência fica apenas no imaginário, e muitas vezes ela se vai, ela some. Não é? Nós esquecemos da nossa aparência, de quem nós somos. Então, o Tiago, ele vai trazer para nós essa advertência, para que nós não sejamos apenas esses ouvintes da palavra, mas que nós viemos praticar a palavra do Senhor. Cristo é o nosso maior exemplo de submissão e obediência. No tópico anterior eu falei de humildade. Aqui eu estou falando de submissão e obediência. Veja Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faças o quê? A tua vontade. Princípio de submissão e de obediência. Muitas vezes nós, na atitude de filhos, eu não tenho meus pais mais vivos, né, todos já foram recolhidos, mas tenho filhas. Muitas vezes nós não queremos obedecer os nossos pais. Muitas vezes não queremos obedecer nem os mais velhos, não é? Nós somos de uma geração de quando andávamos no transporte público, nos ônibus aqui de Fortaleza, quando entrava um idoso, irmãos, automaticamente a gente se levantava e deixava que aquela pessoa sentasse, não é? Porque nós aprendemos assim, obedecer, respeitar as pessoas. E muitas vezes nós olhamos, meus amados irmãos, uma geração que não se preocupa mais com isso. Pode ter uma gestante, pode ter alguém com a criança no colo, nos braços, ele vai em pé todo o seu percurso. Raramente você vai ver uma pessoa jovem dando o lugar para aquela pessoa se sentar. Isso são princípios que eles vão se perdendo ao longo do tempo. Mas nós louvamos a Deus, que Deus, pela sua santa palavra, sempre vai trazendo o homem para os eixos, para que ele passe a percorrer o caminho, né, que agrada ao Senhor. Veja o que diz Filipenses 2, 8, 11, é um texto muito conhecido. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus, ele se submeteu à vontade de Deus, do Pai. Nós aqui na igreja, meus amados irmãos, nós devemos nos submeter à autoridade do nosso pastor. O pastor da igreja, ele é o nosso pastor,
e nós devemos nos submeter do mais novo ao mais velho. Ele é o pastor da igreja. Quando eu estava dirigindo ali a Vila Betânia, tinha uma irmã, a irmã Vilani, uma irmã já idosa, uma irmã antiga na fé, talvez mais de 50 anos de fé, antiga do tempo central. E ela dizia para mim: irmão Zé Maria, pode vir, o tempo central pode mandar um menino no sentido de novo, né? Eu irei respeitá-lo, porque ele é o meu pastor. Olha que coisa linda, né? E muitas vezes nós achamos, meus amados irmãos, que nós não devemos dar satisfação ao nosso pastor por nada, não, nem às nossas lideranças. Todos nós aqui na igreja, nós temos lideranças, não é? Eu sou presbítero, mas tem o meu pastor. Tem os outros presbíteros aqui, que nós devemos sempre estar comunicando e falando das nossas coisas. Irmão, todas as vezes, que não é muitas vezes, né? A minha agenda não é igual a agenda do pastor, não. Não é, pastor? A minha agenda é muito minúscula. Mas todas as vezes que algum pastor me convida para pregar, eu deixo acordado da seguinte forma: deixa aí a data marcada, mas primeiro eu vou falar com o pastor. Se o pastor me liberar, se ele autorizar, eu venho para pregar. Se ele não autorizar, não tem cara feia, meu irmão. Não, a vida vai seguir do mesmo jeito. E é assim que nós devemos aprender, ter obediência às nossas lideranças. Eu e você somos instruídos por meio da oração a servir ao reino em submissão à vontade do Pai. É interessante, irmãos, que a Bíblia, ela sempre nos conduz para estes caminhos. E muitas vezes nós ignoramos. Veja aí Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faças o quê? A tua vontade. Veja, é a submissão a Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. Porque eu creio, irmãos, que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, muitas vezes nós queremos criar alguns atalhos, não é? Para galgarmos algum sucesso ou alguma coisa. Não, irmãos, espera um pouquinho, que Deus, Ele irá abrir as portas. A vontade de Deus é soberana e ela é melhor para a minha vida e para a sua vida. Veja ainda, meus amados irmãos, que essa vontade de Deus, Deus nunca nos convida, Deus nunca nos chama para um precipício. Deus é um Pai tão maravilhoso e amoroso, que Ele nos trata de uma forma tão especial, que Ele se compraz, irmãos, e vê nós alegres. Quantas bênçãos de Deus, que Deus já nos deu nessa nossa jornada, nessa caminhada. Eu estava conversando com a Raquel e conversei com o pastor aqui rapidamente. Quando eu dirigi uma igreja ali no Castelão, por outro lado, em uma comunidade chamada Cal, eu era do Ministério Montes, e tinha um casal que sempre ficava com a gente ali na avenida, até nós pegarmos um ônibus. Não tinha filho, só eu e Raquel. E aí eu chegava e orava a Deus: Senhor, manda um transporte. Senhor, manda um transporte. Porque é aquilo que a gente quer para fazer a obra de Deus, né? Mas o tempo passou e nada do transporte vinha. Só vinha Paranjana e Topic 05. Paranjana e Topic 05. Paranjana e Topic 05. Aí eu caí em si, que eu estava orando errado. Jesus estou mandando, toda hora está aí o Paranjana e toda hora está aí a Topic. Pega o transporte e vai. Aí eu disse: não, vou mudar a oração. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. Irmãos, pronto, comprei o carro e já comprei outros carros. É assim que a gente tem que orar. Aprender a orar e aprender a pedir as coisas a Deus. Deus é um Deus amoroso, Ele quer o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar para o final. Terceiro ponto: quais ações nos afastam das bem-aventuranças? Que ações, irmãos, podem nos afastar dessas bênçãos de Deus? Primeiro, quando agimos de acordo com as obras da velha natureza. Quando nós damos vazão à velha natureza, nós, irmãos, deixamos de fazer a vontade de Deus. E essas ações, elas vão nos afastar de cumprirmos
estas bem-aventuranças. Colossenses 3, 5, 10. Colossenses 3, 5, 10. Diz assim, olha: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que está escrito isso? Por que nós precisamos fazer morrer esta natureza terrena? Porque ela está aqui. Não é? Então isso nos afasta dessas bem-aventuranças. Ele segue: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza. Irmão, deixa eu abrir aqui um parênteses. Muitas vezes nós pregamos e usamos o texto da Bíblia, aí tem irmãos que dizem: eu estou falando isso aqui, mas não é para a igreja não. Como que não é para a igreja se está aqui? Para quem Paulo está escrevendo e para quem Paulo está mandando essa epístola? Não fazia sentido Paulo mandar isso para o mundo e ler dentro da igreja. É para a igreja. É para os crentes. Ou será que não tem dentro das igrejas pessoas que praticam essas coisas? Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus revela. Eu louvo a Deus que a Escritura está aqui, que é para nós nos direcionarmos. Se eu estou cometendo alguma falha dessa, eu tenho que me corrigir. Isto é uma oportunidade que Deus está nos dando. Aí ele vai dizendo, versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Irmão, não quero ver Deus irado não, irmãos. Não quero ver Deus irado. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo. Olha aí. Vocês andavam no outro tempo desta forma. Agora, porém, olha só, agora, porém, despojai-vos. Igualmente de tudo isto. De quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Tirou o velho homem, pronto, então, passou, agora é vida nova. Segue a vida. Não é? Segue a vida. Aí ele vai dizer, uma vez que se despiste do velho homem, como seus feitos, com as suas práticas, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós estamos resgatando, Cristo resgatou a imagem do homem que se perdeu lá no Éden. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos isso. Que nós estamos agora em um patamar diferente. Agora nós somos santos, nós somos a igreja. Nós somos filhos de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quais ações nos afastam dessas bem-aventuranças? Quando agimos de acordo com as obras da velha natureza. E segundo, quando permitimos que o orgulho e a desobediência dominem o nosso ser. Tem gente orgulhosa dentro da igreja. Tem muita gente orgulhosa dentro da igreja. Tem muita gente desobediente dentro da igreja. Sim ou não? Ainda bem que não sou eu. Não solta as pedras, não precisa pegar nas pedras não, ainda bem que não sou eu. Veja o que diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1, 5. Esse texto é interessante. Esse texto é atual. Este texto é vivo. Ele mexe com o nosso ser. 2 Timóteo 3, 1, 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sabe se nós estamos nesses últimos dias? Sei. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Você está tendo isso hoje? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis,
caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será se nós estamos realmente nos últimos dias? Tendo aparência, olha só, eu coloquei aqui a aparência em destaque, está bem grande. Tendo aparência, ou seja, é apenas capa, é apenas aparência, mas não é. Parece que é, mas não é. Eu louvo a Deus porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem vai subir e quem vai ficar. Mas, Senhor, eu ensinava tão bem na escola dominical. Eu era o melhor professor da escola dominical. Aparta. Não sei quem é você, não. Senhor, eu louvava tão bem. Eu era o melhor do louvor. Aparta, eu não sei quem é você. Nós não devemos estar vivendo de aparência. Se eu estou em pecado, se eu não tenho força contra aquele pecado, existe um maior. Clama a Ele que Ele vai te ajudar. Clama a Ele que Ele venha o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar aqui uma história para vocês rapidamente. Não estava no contexto não, mas eu lembrei. Quando eu aceitei a Jesus há um tempo atrás, há umas décadas atrás, eu ainda fumava. Passei quase 3 a 4 meses fumando escondido. Mas só que o cigarro, irmão, deixa aquele fedor. Uma vez cheguei muito cedo lá no trabalho. Eu acho que não era nem 7 horas. E tinha um jovem da juventude que ele lavava os carros do pessoal lá na universidade. Aí eu trabalhava já lá quase no final do terreno, numa torre verde que tem uma bola branca ali. Eu trabalhava ali, naquele setor. E aí chegava, era automático, irmão. Chegava na UES, ia lá para um senhor que vendia pipoca, pegava um cafezinho e um cigarro. E saía nos blocos, no corredor, cigarro. E de repente eu vinha passando, irmãos. Aqui, eu percebi que uma pessoa fez isso. Aí eu disse, vixe, o que foi que houve? Que impacto foi esse? Será que eu estou tão cheio assim? Aí eu olhei de rápido de olho também e segui meu caminho. Lá na frente eu dei uma volta no bloco, aí eu olhei para ver quem era, reconheci. Ele disse, isso é um jovem da igreja. Me viu com um cigarro na mão. Entrei em desespero. Liguei para um diácono da igreja, um amigo. Ele disse, não se desespere não, tenha calma. Vamos lá no pastor, converse com o pastor. Que coisa boa, irmãos, é você ter uma boa orientação. Fui lá, conversei com o pastor, ele disse, não, quando vinha à noite no culto de doutrina, na quarta-feira, eu vou lhe chamar, você vai dizer o que você estava praticando e nós vamos orar e você nunca mais vai botar um cigarro na sua boca. Você crê? Creio. Quando foi no culto de doutrina, me chamou à frente, o irmão Zé Maria, assim, 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 a igreja perdoa, perdoa. O senhor crê que a gente vai orar, o senhor nunca mais vai fumar na vida? Creio. Pois se ajoelha, a igreja se levanta, vamos orar, até hoje. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, confessar os nossos pecados, nos arrepender, que Deus é fiel. Não é pegar e ficar jogando para debaixo do tapete, não, irmãos. Tira esse negócio, varre essa casa, ornamenta essa casa. O Espírito Santo de Deus quer habitar. Ele quer se sentir feliz dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser esvaziados antes de ser enchidos. O oposto disso é a autossuficiência. O mundo promove a autossuficiência contra tudo de Deus. Contra tudo Deus habita naquele que tem o coração contrito. Vou ler novamente. Devemos ser esvaziados antes de ser enchidos. O oposto disso é a autossuficiência. O mundo promove a autossuficiência contra tudo. Deus habita naquele que tem o coração contrito, naquele que tem o coração contrito. Isaías 57:15. Porque diz o Senhor, o alto e sublime,
que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus, que tem o prazer, meus amados irmãos, de estar conosco, de compartilhar as bênçãos, tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. E vou concluir. O verdadeiro cristão não vive à mercê da vontade da carne. O verdadeiro cristão não vive à mercê da vontade da carne. Sua vida está integralmente submetida à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse corpo, esta alma e esse espírito agora tem dono. É do Senhor, pertence a Ele, porque foi comprado na cruz do Calvário ao preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava aqui, meus irmãos, meditando nessa pequena palavra, me veio um louvor muito interessante, eu acho que os irmãos conhecem. Eu não sou de louvar e nem vou louvar, apenas vou falar, não é? Quero descer, é o nome do louvor, que diz assim: eu abro mão de tudo o que sou, só para te adorar, Senhor. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Que você foi resgatado de uma vida que não agradava a Deus, agora para agradá-lo. Você agora pertence a Ele, você é dele, e Ele não abre mão de você. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.